Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos hoje falar, essa aula é sobre filosofia e é uma aula dirigida para os alunos da terceira série do ensino médio. Vamos falar hoje sobre natureza humana. Vamos abordar esse tema a partir de Platão, Santo Agostinho e Descartes, René Descartes. Então veja, como que Platão relacionava essa questão da natureza humana? O que ele pensava? Bom, Platão tem um livro chamado A República, que é dividido em vários livros. No livro 4º, ele fala sobre alma e corpo. Ele faz uma relação entre alma e corpo. Nós podemos entender, a partir do livro 4 da República, de Platão, que quem dirige a vida, na verdade, é a alma. Porque é a alma que tem acesso direto às ideias que fundam toda a realidade sensível. Então veja, o mundo que vivemos é um mundo sensível, é um mundo que é captado pelos nossos sentidos, né? Mas todo esse mundo, tudo que existe nesse mundo é uma cópia da verdadeira realidade. E a verdadeira realidade só é acessível ao nosso pensamento, ao nosso espírito, à nossa alma, né? É a nossa alma que tem acesso à verdadeira realidade. Então cabe à alma dirigir o corpo, dirigir o mundo sensível para que nós não soframos coisas ruins, né? Então os gregos chamavam de doxa, né? Tudo que existe no nosso mundo sensível é o mundo da doxa, é o mundo da opinião, é o senso comum, né? E quem comanda tudo isso é a alma humana. Então veja, Platão fala de um mito, o mito do cocheiro, para explicar a relação entre corpo e alma, né? Nesse mito a gente percebe que a alma ela comanda e o corpo tem uma função na vida, mas é uma função muito utilitária, né? É uma função muito utilitária, mesmo porque, veja, o corpo, nesse mito do cocheiro, ele é representado pelos cavalos. São 2 cavalos, né? Nesse mito do cocheiro. E o cavalo, a gente sabe, ele é uma espécie de animal muito útil, muito utilitário, né? Assim, o corpo é relacionado nesse mito como o cavalo, como algo, como uma matéria que tem uma utilidade, né? E a alma se serve dessa utilidade para reger a vida humana, né? Então, e de onde é que Platão tira essa sua ideia de alma e corpo? Ou, se você quiser, de natureza humana? Ele retira essa ideia de 2 filósofos, de Heráclito e de Parmênides, né? Para Heráclito, tudo era mudança, tudo era vir a ser, era devir, né? Mas para Parmênides, o ser mesmo era imutável, né? Tudo aquilo que não era imutável era o não ser, né? Então não se podia falar sobre o não ser, porque o não ser ele não existe. É assim que Parmênides pensa a questão do ser. Para Heráclito não existia isso, né? Tudo era incompleto, tudo estava em constante mudança. Platão entra em contato
com essas duas ideias e, a partir daí, ele formula o seu pensamento sobre alma e corpo, e isso vai resultar nessa ideia de mundo sensível e mundo inteligível, certo? Agora, e Santo Agostinho? O que a gente pode pensar sobre Santo Agostinho? Santo Agostinho tem um livro chamado Solilóquios. Né? Nos solilóquios 7 e 8, a gente pode entender isso de maneira muito clara. Né? Ele formula alguns diálogos nesses solilóquios 7 e 8. E nesses diálogos, ele nos conta, fica muito claro a sua ideia de alma e de corpo. Ele fala que tanto a alma quanto o corpo encerra o ser humano, encerra a natureza humana, ou seja, faz parte da natureza humana uma alma e um corpo. Uma não sobrevive sem a outra. Nos solilóquios anteriores, também ele fala sobre essa união substancial, né, entre alma e corpo que forma o ser humano. Mas nos solilóquios, ou seja, nos diálogos 7 e 8, ele deixa muito evidenciado que o ser humano se compõe e não pode ser diferente de corpo e de alma. Né? É um pouco diferente de Platão. Né? O corpo em Platão, a gente percebe, ele, como eu já falei, ele é muito... é uma espécie de utilidade, né? É uma espécie de serviçal da alma. Né? Essa é a natureza humana em Platão. Em Santo Agostinho, há uma necessidade, né, dual, né, há uma necessidade que o homem seja composto de corpo e de alma para viver de maneira plena, para viver com uma certa plenitude. E se nós formos para René Descartes, como que a gente pode conceber a ideia de natureza humana? Em Descartes, há uma semelhança muito grande com Platão, porque, veja, tudo o que a gente percebe na meditação primeira e segunda é que o corpo é algo a ser desvendado pelo pensamento, pela alma, né? Pelo espírito humano. Né? E tanto é que todo o percurso da dúvida, porque Descartes inicia as meditações com a dúvida. Ele duvida de tudo, duvida dele mesmo, duvida do mundo, mas no final dessa primeira meditação ele vai deixar isso muito claro. O que resta da dúvida? Resta da dúvida apenas o pensamento humano, como algo que de fato existe, né? Se ele tem um corpo, se ele vive no mundo, isso aí ele vai descobrir depois nas outras meditações. Então veja, essencialmente para Descartes, o corpo, ou melhor, a natureza humana, ela é composta, ela é feita sobretudo do espírito humano, do pensamento humano. A gente não pode confundir espírito com pensamento, mas a gente pode dizer que a natureza humana, ela é sobretudo composta de espírito humano, né, cujo pensamento tem uma existência essencial para essa natureza. Porque é ele, o pensamento, que vai conduzir, né, todas as atitudes que porventura o corpo possa vir a ter. Então, só para resumir, que esse vídeo já está ficando um pouco grande, em Platão,
A natureza humana, ela tem uma constituição de corpo e de alma, mas o corpo, ele é uma espécie de serviçal da alma humana. É a alma humana que governa tudo e que revela a verdadeira realidade para o corpo, né? Para o mundo dos homens. Em Santo Agostinho, essa relação entre corpo e alma, ela é necessária, né? Ela é necessária. O homem só sobrevive nesse mundo terreno quando ele une de maneira muito eficaz a alma e o corpo, né? Ele precisa cuidar do corpo. É muito importante isso em Santo Agostinho, porque tem também a questão do pecado, a questão divina, que prima muito pelo corpo. O corpo tem que ser um santuário da palavra. Então, não se pode, em Santo Agostinho, desprezar o corpo. O corpo é muito importante nesse filósofo, né? Então, o corpo não pode ser um serviçal da alma. Ele é importante para a alma, assim como a alma é importante para o corpo. No Descartes, a gente tem que saber que o Descartes, a alma, o espírito humano é o que conduz tudo, né? É o que conduz o corpo, as ações do corpo, e, portanto, essencialmente, a natureza humana é uma natureza constituída de um espírito, de uma alma. Embora o corpo constitua também a vida humana, né? Constitua a natureza humana. Mas o corpo é o que ele chama de res extensa, ou seja, é a coisa extensa. E a res cogitans é o pensamento. Né? Quem é que conduz? Em René Descartes, quem é que conduz? É a res extensa ou é a res cogitans? Res cogita e res extensa são termos latinos. Quem é que conduz? É a res cogitans, ou seja, é o espírito humano, é o pensamento. É a coisa. Res cogita significa coisa que pensa. Res extensa é a coisa corpórea, né? É coisa extensa. Tá certo? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês como atividade, como lição? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, nessa aula, e explique em, no máximo, 7 linhas, né? É um desafio escrever pouco, mas dizer muito. Então eu quero que você explique em, no máximo, 7 linhas, aqui na plataforma, no Google Sala de Aula, eu quero que você explique em, no máximo, 7 linhas, o que você entendeu dessa aula que fala de natureza humana em Platão, Santo Agostinho e René Descartes. Tá certo? Como que você entendeu essa aula? O que você entendeu? Né? Procure nesse seu texto, não precisa ser uma redação. Não é uma redação que eu quero, com começo, meio e fim. Eu quero que você apenas explique. Mas ao explicar, eu quero que você cite os 3 filósofos que eu citei aqui, né? E diga, procure fazer esse percurso que eu fiz aqui. Primeiro Platão, primeiro Santo Agostinho, o que um pensa, o que outro pensa, né? E aí essa é a atividade. E se cuidado com essa pandemia, ela realmente é muito perigosa, é uma coisa que está matando muita gente. Não vamos fazer como as pessoas insensatas desse país, né? Vamos realmente ficar em casa e caso você precise sair para ir ao mercado, coloque máscara, use álcool gel, chegar em casa, lave as mãos
Enfim, é isso. Se cuide. Um beijo no coração de todo mundo.